Fala pessoal, boa noite, estamos aqui hoje retornando com a Inova Medcast. Tivemos um episódio já gravado, que quando você estiver assistindo provavelmente já estará no ar, mas esse foi só o início dessa nossa nova jornada, hoje convidados aqui muito especiais para a gente, já nos apresentamos eles. Eu sou o João Ranum. E eu sou a Dani Textor. Muito bem-vinda à segunda temporada do Inova Medcast. Antes da gente apresentar os nossos ilustres convidados de hoje, a gente vai pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Já aproveitando para falar aqui dos nossos dois convidados, participou mais de uma vez do Inova Med, tem que rachar boleto, viu? Os dois. Os dois, já é a segunda vez que a gente está com esses dois médicos que têm uma história linda na medicina, cada um da sua forma. Vamos apresentar rapidamente cada um de vocês. E antes de tudo, eu gostaria de deixar aqui que é um prazer imenso estar na presença de dois exemplos que nós temos, um mais empresário, um da parte acadêmica que a gente se espelha muito na nossa trajetória médica. Enfim, o Dr. Selmo Sereno Porto, médico formado pela UFMG, especialista em clínica médica, cardiologia, médico do trabalho, já lançou aí vários livros na área acadêmica. Veio para Goiânia, se eu não me engano, em 1966, não foi? 66. Isso, filho do Dr. Calil Abraão e da dona Lourdes. Tem uma história linda para contar aí para a gente também. Muito obrigado pela presença do senhor hoje, é uma grande honra estar recebendo aqui novamente no Inova Med. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para participar deste momento com vocês. E estamos também com o Pedro Miranda, que eu tenho o prazer de dizer meu amigo e agora meu chefe. Graduado na Uniceplac, radiologista pelo Hospital das Clínicas da UFG, autor do livro Aprendizado Sem Limites, que está aí como best-seller já desde o dia do lançamento, né? Livro fantástico, a gente já leu, adoramos. Fundador do Instituto Pedro Miranda, que conta aí com mentoria para médicos, pós-graduação, MBA. Papai da Coca, da Fefe e do Gugu. Da Gugu. Desculpa, tá xodózinho. E estamos aqui conversando, né, pra Carol já começar a liberar pra ter filhos de verdade. Em breve. Em breve, né? Ó, João, para mim é um prazer gigante aqui, ainda mais, professor Selmo, fazer um agradecimento especial ao senhor. Em nome de vocês dois, eu acho que de toda a classe médica, porque você é uma inspiração para mim, para todos, e eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria estar dividindo essa bancada com você, que é uma das minhas principais referências. Eu fico muito feliz quando eu divido essa bancada com os jovens médicos, aqueles que em um determinado momento foram meus alunos estudando meus livros. Então, o encontro presencial com vocês é muito bom. Excelente. E obrigado, João e Dani, que eu acompanhei isso surgir e nascer e o tamanho que ficou para mim. A gente vale aqui falar que o Pedro foi nosso primeiro convidado do primeiro episódio do Inova Med. E o que eu acho interessante a gente sempre pergunta no final os conselhos, né, que vocês dariam. Então, como é legal ver também o seu crescimento, e a gente vai ver aqui mudando de opinião e crescendo na profissão como pessoa. Então vamos lá dividir essa bancada. E deixa aqui registrado que foi uma grande inspiração para nós lá no começo, quando você gravou com a gente, porque você não deixou eu falar. Eu falei assim, eu vou aprender. Eu vou fazer. Você viu, né, professor? Eu não deixei ele falar, e um outro podcast que eu participei, o host não deixou falar. Então, estamos kits. Tudo tem preço a pagar. Tudo tem preço a pagar. Então, eu gostaria de trazer vocês dois aqui, que são para nós da área médica. Estamos começando a carreira, dois exemplos, né, cada um do seu jeito. Então vamos começar o nosso bate-papo aqui falando desses novos tempos da medicina. Professor, eu vejo muito colegas, professores, pessoas que estão acabando de formar, vendo a medicina com maus olhares, achando que a gente está talvez no início dos piores tempos na nossa área de atuação. Eu, sinceramente, eu acredito que isso é em verdade. Eu gostaria de ver do senhor o que você acha dessa situação. O senhor acha realmente que a medicina está caminhando para tempos sombrios? Está faltando a parte de área de atuação para a gente? O que o senhor acha dessa nova realidade médica? Primeiro, eu não acho que está por vir piores tempos, mas seguramente estão por vir novos tempos.
A medicina que nós estamos vivenciando é uma transição. Nós não sabemos nem exatamente o resultado dessa transição. É necessário estudar, é necessário conhecer, é necessário tentar entender esse momento que nós estamos vivendo. Mas, seguramente, eu não o considero como o pior momento. É um momento muito difícil, mas não o pior. Pedro, você como mentor dessa nova geração de médicos, tanto os ajudando para ingressar na residência médica, que talvez seja ali aquele sonho, né, de cada acadêmico, mas também como mentor de médico já formado, seja através de pós-graduação, seja através de MBA, você vê ali uma luz no final do túnel? Eu acho que tudo na vida, a medicina, se você for pegar desde o início, a humanidade como um todo, ela se transforma, ela se transformou o tempo inteiro. Isso que o professor Porto falou, a gente não está vivendo tempos sombrios, nós estamos vivendo novos tempos. É isso. Eu acho que um dos principais conceitos, um dos principais pontos que o médico tem que ter, uma das principais virtudes e qualidades no século XXI é a adaptação. A adaptação é fundamental. Antigamente demorava 50 anos, 100 anos às vezes para mudar um hábito. Hoje, o podcast que a gente gravou há 2 anos atrás, 2, 3 anos, hoje é completamente diferente, o mundo muda e tudo. Então a pessoa ela tem que estar disposta a se adaptar às novas realidades. Agora com uma coisa importante, sem perder a essência, sem perder as raízes. É uma adaptação positiva, nunca negativa. Então eu sempre acho, num princípio da semiótica, que vai ter sempre tem um lado positivo de toda a situação. Você concorda? Fantástico, concordo demais. Eu acho assim... Pode falar, amor, perdão? Quando você fala sem perder a essência na medicina, essa pergunta vai para os dois. Quais seriam as bases, as virtudes fundamentais que os médicos não podem perder dentro dessa transformação que a gente vem passando e que vai avançar ainda mais? Eu acho que a principal é empatia, ponto. Porque o nosso mundo, a gente não consegue esperar mais do que 5 minutos um Uber. Antigamente, a gente ligava pro táxi, eu vivi isso, o táxi falava, 20 minutos eu tô chegando aí, eu achava pouco. Agora, eu cliquei no aplicativo 5 minutos, eu já quero cancelar porque eu acho que tá longe. A gente perde essa empatia quando o mundo começa a acelerar muito. A gente olha o paciente não como uma pessoa que tem alguém que ama, enfim, a gente olha ele com mais um número, vamos pro próximo. Então eu acho que a principal é empatia, olhar aquele paciente como um todo. É a principal. A essência da medicina sempre vai ser o encontro entre 2 seres humanos. Um que está precisando de ajuda, porque tem algum sofrimento, seja ele qual for, não é apenas a dor, e o outro que está em condições, está preparado, está se propondo a aliviar aquele paciente. Essa é a essência da medicina, desde que ela foi inventada por Hipócrates há 2.500 anos. Ou seja, a relação médico-paciente ainda é o mais importante, né? E dentro das teleconsultas, que inclusive foi uma das coisas que a gente falou muito no episódio anterior com o senhor, essa questão do não ter o contato presencial, ela fica prejudicada, mas é possível fazê-lo. Eu já dei várias vezes a minha opinião sobre a telemedicina. Ela é um acontecimento inevitável e irreversível, mas tem muitas limitações. Não tem aquelas possibilidades fantásticas, mágicas que parecia ter. A telemedicina, a meu ver, ela tem 3 lugares que ela é insubstituível. Ela acrescenta. Primeiro, é para fazer triagem. A triagem faz parte da prática médica. E a telemedicina pode fazer isso muito bem. Aliás, eu até acho que os aplicativos, os robôs, os chat, fazem triagem melhor do que os médicos. Algumas experiências já estão mostrando isso. Então, aquele médico triador, ele perdeu o lugar. A triagem ela tem que ser feita agora com outro espírito. A outra situação que a telemedicina tem uma posição de grande valor é monitoramento do paciente.
Um dos problemas maiores, inclusive vocês plantonistas sofrem ele, é atender o paciente hoje e nunca mais ver o paciente. Ele vai ser atendido por um outro e aquela outra pessoa, aquele outro médico, nunca mais vai ver o paciente. Essa fragmentação é uma das causas da crise da medicina. Então, para o telemonitoramento, a telemedicina é ótima, porque eu posso dar um plantão hoje, mas eu posso criar condições, desde que isso seja uma decisão administrativa de que aquele paciente passou a ser o seu paciente. Esse conceito de ser meu paciente é um dos grandes problemas que está fazendo com que o médico perca prestígio. O prestígio do médico foi muito maior. E ao perder prestígio, ele perde o poder de decisão. E ao perder o poder de decisão, a medicina sofre um grande retrocesso. Professor, mas aí entra numa questão que eu sempre tive uma dúvida. Eu me considero dessa nova geração médica, o senhor que passou por períodos, né, dentro da área da atuação. O senhor não acha que a responsabilidade disso é totalmente do médico? Que antigamente houve uma demanda pelo seu serviço muito alta, então cabia-se a alguns colegas talvez que não seguiam esse papel empático, esse segmento, e hoje a gente está colhendo porque muitas das vezes há um bloqueio da população vigente ao médico, do médico não ser atencioso, dessa tradição do médico responder mal. O senhor não acha que um pouco dessa responsabilidade tem que ser assumida por nós? O papel do médico é dele, ninguém pode substituir. E sempre houve médico de boa qualidade e médico de má qualidade. Médico que estava exercendo uma profissão que ele não queria exercer. Médico que fica até doente pelo fato de fazer algo todo dia que ele não queria fazer. Mas isso é normal na nossa humanidade, nas relações humanas. Mas o papel do médico é muito claro. Ele é aquela pessoa insubstituível para exercer uma série de ações que não tem nada que substituir. Quando eu falo na telemedicina, é a interferência, a intromissão entre ele e o paciente de equipamentos. E por isso ela tem limitações. A medicina de boa qualidade, ela sempre é presencial. Não quer dizer que o paciente tem que ser atendido toda semana, todo dia, não. A primeira consulta é que decide tudo. Se o paciente tiver uma primeira consulta na qual estabelece uma relação médico-paciente forte, aí, a seguir, o telemonitoramento é perfeitamente possível. Ele faz parte do mundo moderno. Mas a outra possibilidade que eu acho da telemedicina é no sentido de teleassessoria. Eu não uso a palavra teleconsultoria para não criar confusão. Porque como eu já tive que dar muitas entrevistas sobre isso, às vezes a pessoa entende que teleconsultoria é dar consulta. Não, isso é impossível. Eu fico impressionado de ver ofertas no mundo digital de serviços que diz assim, os mais importantes especialistas vão dar consultas especializadas. Isso é impossível de dar pelo mundo virtual, porque existe uma parte da medicina que ela tem que ser presencial. O exame do paciente, tocar no paciente, olhar nos olhos dele, isso é insubstituível. E o dia que isso for substituído, o médico pode ser substituído por um robô. É uma opção. Em alguns lugares do mundo, praticamente está se discutindo essa opção, acabar com a profissão médica. Como dezenas de outras profissões estão desaparecendo. Dentro da área médica, aqueles colegas que trabalham com reconhecimento de padrões, por exemplo, os médicos que fazem imagens, pode ser qualquer uma, radiografia, ressonância, planigrafia, qualquer uma delas, até o exame citológico, porque ele tem padrões. E reconhecer padrões é facílimo através de aplicativos. Esses profissionais estão sendo substituídos.
Eles vão ficar no papel só de conferir e assinar o laudo, porque o robô nunca vai poder ter responsabilidade legal nem ética. Mas é uma boa atividade ficar ali só por conta de dar não um laudo, ele não está dando laudo, o laudo já foi dado pela máquina. Ele está apenas referendando aquele resultado. Eu penso que isso deve ser altamente frustrador. Pedro, e qual é a sua opinião, vindo que você está nesses dias no centro da tecnologia? Não, e eu vivi isso, professor, porque eu sou radiologista de formação. E lá atrás eu comecei a usar a inteligência artificial, eu comecei a vivenciar essa parte dos laudos com isso. Tem alguns anos que eu já não estou nessa parte assistencial, mas assim, qual que é a forma que eu usava? Eu laudava e depois passava para o software. Para quê? E existe uma falha ali, em qual sentido? Às vezes a gente está fazendo também, laudando a toque de caixa. Toque de caixa, e é até bacana você ter, entre aspas, uma segunda opinião. E às vezes passava alguma coisa, você olhava com outro olhar para aquilo. Mas tem uma coisa que nunca, na radiologia, assim, que eu vejo, que nunca vai substituir a máquina, que é a discussão, que é uma das coisas que eu mais gostava quando eu fazia laudo, quando eu laudava, que é, às vezes eu ligava para a Dani e falava assim, Dani, seu paciente assim, tem isso, esse o caso. Ou então o pessoal do pronto-socorro ia discutir o caso com a gente. Mas eu concordo plenamente com o senhor que o futuro da radiologia e das especialidades que existem, padrões que a máquina pode acelerar o processo, isso vai acontecer. Já está acontecendo. E a toque de caixa, assim, enfim. Mas, para mim, a inteligência artificial, ela vai chegar como a tecnologia avançou. A tecnologia, ela tem um único objetivo, qual que é? Principal, facilitar a nossa vida e diminuir custo. Nós vivemos num mundo extremamente capitalista. Tudo que for feito e puder ser feito com o menor custo possível, com uma qualidade boa, vai ser feito. E tudo isso é para facilitar a nossa vida. Então, eu tive lá agora num evento que chamava High Five, que é do setor de inteligência artificial de Stanford. E tem um cara que é fantástico, que é um dos maiores investidores das empresas de inteligência artificial. Eu tive o prazer de assistir a palestra dele. E ele investe não em uma empresa, ele investe em várias, porque uma das coisas dele, inclusive na OpenAI, ele falou assim, eu não sei se a OpenAI ela vai continuar viva daqui a um ano, porque o mundo muda tão rápido. Às vezes uma pessoa consegue inventar uma coisa que desfaz todas as outras. E antes a gente conseguia ter previsibilidade. Como é que vai ser o mundo daqui a 5 anos? Como é que vai ser? A palavra dele foi, eu não sei como vai ser o mundo daqui a 3 anos. Eu não me arrisco a falar. A palavra-chave que o Pedro falou é imprevisibilidade. E para a gente entender essa transição que nós estamos passando, nós não vamos encontrar na medicina. Nós vamos ter que encontrar em outras áreas, nas ciências humanas, nas ciências sociais, na filosofia. E eu tenho estudado muito mais isso hoje do que a parte pragmática da tecnologia. Eu estou tentando entender um pouco como que nós temos que nos posicionar. Existe um sociólogo falecido há pouco tempo, que é o Clayton Christensen, da Harvard Business School, que fez uma teoria baseada na experiência dele como economista, que ele chamou de teoria disruptiva. Ela é aplicável em tudo que existe no mundo atual. E, curiosamente, ele desenvolveu essa teoria estudando o que a Toyota tinha feito com a indústria automobilística americana. E isso mostrou que, quando você muda de padrão, quando você cria um modelo novo que não existia, tem 2 consequências que são já bem entendidas. A primeira, aparece um novo padrão, aparece um novo modelo. E a segunda é que é terrível. Ela é imprevisível. Nós não sabemos exatamente como vai ser o ano próximo. Nós não sabemos.
Porque para eu entender essa imprevisibilidade, eu fui buscar conhecimentos no Bauman, que é aquele que começou dizendo sobre tudo é fluido. O amor é líquido, a modernidade é líquida, e essas duas coisas juntas me permitem entender essas dificuldades que eu percebo em vocês. Quando você fala, como que vai acontecer? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Uma das saídas que eu tenho visto, eu tenho procurado estudar um pouco agora, é transformar tudo que existe na tecnologia mais avançada como um assistente pessoal, virtual. Isso que o Pedro falou. Ele continua médico, mas ele tem um assistente virtual que sabe muito mais que ele. Tem milhões de informações lá armazenadas. E tá aí o ChatGPT fazendo isso. Já eu e o meu filho, o Dr. Arnaldo Porto, almoçamos às terças e quintas para bater um papo, para conversar. E todo dia, hoje, por exemplo, nós fizemos uma experiência. Toda vez que nós nos encontramos, nós estamos fazendo uma experiência a respeito do papel da inteligência artificial como assistente pessoal. Isso é a melhor alternativa atual. Eu não sei se ela é correta nem se ela vai sobreviver, mas é uma possibilidade. Eu vejo a tecnologia para nós, hoje, ainda não nos substituindo, mas muito mais como um motor e não um obstáculo, né? A gente tem que entender que a gente tem que abraçar o que nós temos de modernidade, implementar na nossa área de atuação e usufruir disso. Por exemplo, o ChatGPT, para mim, para estudar, é excelente. Eu listo lá, por exemplo, alguns artigos que eu quero entender, peço pontos. Nossa, eu tô dando o segredo, né? Peço os tópicos mais interessantes, mais importantes, faço analogia. Para pesquisa é excelente. Se você colocar no ChatGPT, me cite 5 meta-análises com pelo menos 10 mil de pessoas de estudo. Então, assim, é uma tecnologia que cabe o médico saber usar, né? Parafraseando já o Homem-Aranha, né? Todo poder vem uma grande responsabilidade. Então, usando ela de forma inteligente, a gente só tem a usufruir disso. E, João, tanto que é bacana isso, que conecta com a sua primeira pergunta. Qual que é a principal característica que você vê? A adaptabilidade. Porque com um mundo cada vez imprevisível, você tem que estar aberto às novas tecnologias, às novas tendências. Então eu falo que a inteligência artificial, a tecnologia como um todo, ela vem para segregar. Vem. Quem vai usar e quem não vai. Porque tudo que teve no mundo, Pedro, vivenciou essa dicotomia. É uma dicotomia. Todas, desde a invenção da pólvora. Tudo que foi inventado pelo homem, pela ciência, pode ser usado para o bem e para o mal. Sim. Pode ser, então, que isso seja uma das alternativas a ser estudada. Eu me preocupo muito mais com a educação, como que vai formar isso, como é que vão formar os médicos, do que com os que estão aí. Eles vão sobreviver, se sobreviverem, se souberem nadar nesse naufrágio organizado que está acontecendo no mundo atual, né? Se souberem se adaptar, nem todos sabem, nem todos conseguem, nem todos têm a chance de se adaptar. Ele vai sofrer muito com essa transição. E não sabemos nem quantos vão ser. Qual o percentual? Em determinadas profissões, eu vi um trabalho outro dia na área da advocacia, prevê-se que não precisa de nenhum advogado mais. Como que os advogados vão se adaptar a isso? Como que isso vai ser? Ninguém sabe. A segunda lei do Christensen é imprevisível. São imprevisíveis as consequências. Nós temos que, a cada dia, estudar, pensar, ver o que está acontecendo, tomar decisões para curto prazo. Não tem outra alternativa. Eu acho que isso é fantástico mesmo, porque vai tirar nós, médicos, da zona de conforto. Porque por muito tempo nós, devido à demanda da população pelo nosso serviço, ficávamos na zona de conforto, onde ganhávamos bem, trabalhávamos naquela rotina. Hoje isso nos força a se adaptar. Inclusive você que presta mentoria dentro do IPM, como que você aborda isso para essa nova geração de médicos, incentivando eles a adquirirem essas soft skills? É fundamental isso. Hoje, por exemplo, na educação como um todo, existia um modelo educacional
que era, eu falo isso no meu livro, que é o sistema de ensino versus o sistema de aprendizado. O que é o sistema de ensino? Focado na aula, no professor. O professor foi lá e deu a aula, ponto, acabou e vamos embora. Hoje, o que acontece? Eu tenho na minha plataforma, por exemplo, a aula do professor muito bom, beleza. Mas se ele quiser, se ele não gosta e não faz sentido para ele aquele formato de aprendizado, ele tem a opção de ver a aula transcrita, ele tem a opção do áudio, ele tem a opção de N aspectos. A gente tem inteligência artificial que ele fala assim, uma aula de 50 minutos. Aí ele fala, nossa, Pedro, mas eu só tenho 25. Aí ele digita lá, Otto, que é a nossa inteligência, Otto, pega os pontos mais importantes dessa aula para mim, porque eu vou prestar a prova tal e eu tenho 25 minutos para estudar. O Otto pega e gera uma aula para ele de 25 minutos. Então, por um lado é muito bom que a gente consegue pulverizar a formação e entender o ponto importante que aquela pessoa não teria aquele tempo e agora ela tem, pelo menos para dar os pontos importantes, mas por um lado também tem a questão de tipo, será que ela está estudando tudo que é necessário? Porque aí a gente entra no caminho da diferença entre o remédio e o veneno e a dose. Porque aí o aluno vem, peraí, mas deixa eu diminuir essa aula para 25, deixa eu diminuir essa aula para 20, ou deixa eu pegar uma outra coisa. Então, assim, é a reflexão que eu faço o tempo inteiro no meu negócio. Até que ponto eu posso facilitar muito a vida do aluno? Até que ponto eu posso deixar ele ir sem raciocinar, ou raciocinando menos? Será que essa teoria do esforço mínimo, ela faz sentido para nós médicos? Isso não faz parte da nossa condição humana. A lei do menor esforço é irrevogável. Disse até uma pessoa que dividia as leis em categoria, ele quando falar com ele sobre não era impossível numa pequena cidade levar a água porque o rio ficava numa posição mais baixa do que as casas, e isso era questão de lei da gravidade. Eu pergunto, ela é federal, estadual ou municipal? Aí o seu... estava conversando com ele, falou, eu acho que ela é uma lei federal. Ele falou, então não dá para nós mudar. Porque se fosse municipal, nós amanhã apresentávamos um projeto na Câmara e mudava ela. Mas isso, eu fiz essa brincadeira para mostrar para vocês que não, essa dicotomia era inevitável. Nós não sabemos como resolver. É preciso ter humildade para entender isso. É preciso não estudar, não é medicina, nem informática, né? É preciso estudar filosofia para a pessoa entender. Isso já aconteceu em outras épocas do mundo, não tão violentamente como agora, mas já aconteceu. Quando se desenvolveu a máquina a vapor, as pessoas foram divididas em dois grupos, os laudistas e os otimistas. Os laudistas quebravam os teares, já distribuíam as fábricas, porque vai acabar com os empregos. E os otimistas, não, vai aparecer muito mais emprego. Não é verdade. Não se iludam com isso. O desemprego mundial é inevitável. Isso é uma coisa mais importante que nós estamos vivendo. Porque nós médicos, mesmo que sejamos donos da empresa, nós somos uma minoria. O mundo depende de empregos. E o desemprego em massa não é mais previsto, não é mais uma possibilidade. Já existe em alguns países em que se interessa muito por acabar com a desigualdade, Dinamarca, Noruega, aquela região ali, que já está se cogitando na renda universal. Vai ser tanto desemprego que nós todos vamos ter uma renda. Porque nós não sabemos quem vai trabalhar e quem não vai, quem vai ter salário, quem não vai, quem vai ter uma empresa que dá lucro, quem não vai. Aí eles já estão pensando como resolver isso do ponto de vista social. Não é tecnológico, não tem nada a ver com tecnologia, é do ponto de vista social. Qual é a maneira de enfrentar um problema que tem uma repercussão social inevitável que nós estamos vivendo? Por isso é que todas as vezes que eu entro nessa discussão, Pedro, eu fico um pouco incomodado, porque a minha visão ela é muito realista. Eu não tenho nenhuma ilusão pelas máquinas. Eu nunca me interessei por que
existe uma engrenagem que faz uma mudança automática no carro. Eu só quero saber se fez a mudança. A mesma coisa a internet, o chat GPT, né? Eu andei querendo estudar um pouquinho dos microchips, dos circuitos integrados. Mas não, isso não me interessa. Eu quero saber como isso vai interferir na minha vida. Mas isso é adaptabilidade, né? E tanto isso é verdade que você falou sobre a mudança da maneira de ensinar. Antes era um aprendizado centrado no professor. O professor dava aula, o professor tinha que ser assistido. Hoje é centrado no aluno, em como ele vai aprender, vide PBL, e ele tem como escolher as maneiras de aprender. E isso a gente reflete na medicina e reflete nas relações interpessoais. Por quê? Relação médico-paciente, hoje já existe a medicina preventiva e a medicina personalizada e também a medicina parceira, onde o paciente ele assume essa posição de responsável pelo tratamento. Então, não é mais focado no médico, não é mais centrado no médico como o detento da verdade, né? A gente precisa centrar essa visão no paciente. Então, isso é um avanço também inevitável. Eu me recordo de uma história do Dr. Pedro Chestaski, neurologista, que ele conta no livro Medicina do Amanhã. E ele fala que, uma certa feita, ele recebeu uma ligação que a cunhada dele tinha sofrido um AVC. E aí ele não conseguia sair, ele estava de plantão e, enquanto isso, ele foi ajudando, né, via telefone, e foram tomando todas as condutas, e inclusive as tecnologias, ela foi atendida segundo os protocolos, e foi feita toda a conduta, ela foi assistida da maneira certa, descartaram um AVC hemorrágico, foi trombolizada e etc. Quando ele chegou até o hospital, ela ainda não conseguia falar nada. Porém, apesar de ter sido bem assistida, quando ela o enxergou, ela apertou a mão dele e disse que escorreu uma lágrima. Então, essa habilidade nunca vai poder ser substituída. Eu até costumo dizer que o computador eu posso fazer tireoidagno, posso fazer ele soluçar, não posso? Isso é fácil, não é, Pedro? Mas jamais vai se fazer ele entender por que tem aquele sofrimento. Porque ele não é uma pessoa. Eu li esses dias um trabalho que eu acho que todos vocês precisavam tomar conhecimento dele para entender essa situação do novo paciente. Não é o novo médico. O novo paciente é muito mais complicado do que o novo médico. No número de fevereiro desse ano, do New England Journal of Medicine, tem um artigo escrito por 28 médicos dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Inglaterra, a respeito de o que vai acontecer nos próximos anos, o que está com relação ao paciente, que você usou a palavra correta, parceiro, aliado. E ele é aliado porque ele vai saber mais do que o médico. E isso foi mostrado nesse artigo com alguns casos em que um oncologista relatou, e está descrito, é o primeiro parágrafo desse artigo, ele relatou o seguinte episódio. Uma paciente com câncer de mama que procurou um oncologista de renome, ele fez todos os protocolos que eram indicados para aquele caso e concluiu um diagnóstico com subtipos de tumor, deu um tratamento. O que essa paciente fez? Ela pôs todos esses dados no chat GPT. E o chat GPT identificou que o médico tinha errado na identificação do tipo de tumor e tinha dado o tratamento errado. Isso, para mim, é um símbolo do que o poder, não do médico mais, é o poder do paciente. Outro dia eu fiz uma palestra na USP de Bauru, da medicina. Eu citei esse artigo e tentei interpretá-lo, porque por mais que o Pedro seja especializado numa determinada área radiológica, ele não estudou tudo antes. O paciente estudou o problema dele.
e ele sabe mais do que ele no dia seguinte. Isso muda tudo. Isso atinge em cheio a relação médico-paciente. O médico vai ficar meio acuado. Se ele não estiver preparado para essa nova situação, ele vai se sentir pressionado e vai se sentir mal. Porque ele perdeu o poder. Quando se perde o poder, a pessoa enfraquece as suas ações. Esse artigo, no New England Journal of Medicine, de fevereiro desse ano, eu acho que devia fazer parte de todos esses bate-papos em que se fala de chat GPT, paciente informado, equipado, empoderado, porque esse é o paciente empoderado. Antes ele era apenas informado. Ele ia no Google, colocava lá câncer de mama, via uma porção de artigo, mas ele tinha que interpretar, e ele não sabia interpretar. Mas eu vejo isso com bons olhos, sabe? Porque tira um pouco a nossa responsabilidade também, justamente pela adesão do tratamento do paciente por parte dele. Se ele está ciente, se ele está pesquisando, se ele está interessado na doença dele, auxilia o médico. Eu, pelo menos na minha atuação clínica, eu não acho ruim quando o paciente chega para mim já sabendo o diagnóstico dele, sabendo já pelo menos hipóteses. Para mim, eu acho que até facilita ao propor a minha conduta e explicar para ele, orientar. O meu caminho é esse, talvez você tenha passado com outro colega, tenha passado com outra pesquisa, enfim, e tenha uma visão diferente. Mas a minha visão é essa. Eu vejo a tecnologia, Pedro, mais nos auxiliando. Você enxerga isso mais ou menos como? Quando você vai prestar mentoria, quando você vai ajudar essa nova geração? Eu vejo como um aliado principal, sabe? Tudo pode ser usado pro bem ou pro mal. É igual falar, tá formando muito médico ruim, tem muito médico mau caráter, tudo, mas isso sempre existe. Não é uma coisa nova. Então, em toda profissão tem a gente, pessoa do bem, tem a pessoa do mal. Isso é normal. Então, assim, falar disso, falar que tá... Enfim, eu acho que é muito mais querer banalizar uma coisa, uma profissão tão linda, que tem pessoas que lutam por isso, pela profissão, e é maravilhosa, né? Porque tem muita gente que fala o quê? A gente às vezes vê na internet, vai formar não sei quantos mil médicos por ano, todo mundo vai sair mal formado. Não, tem muita gente boa nesse mundo. Mas é uma verdade. Mas é uma verdade. É uma verdade. Aí o número aumenta, né? A proporção inverteu. Inverteu. Isso eu concordo. Isso é um mal terrível, essa inversão. Antes, sempre teve aquele médico que formou... até colando, né? Sim. As coisas mais banais já aconteceu. Mas era a exceção. E agora está ficando a regra. Está invertendo, né? E isso vai ser traumático. A profissão médica vai sofrer com isso. Nós vamos formar 30 mil médicos por ano. Em 5 anos, são mais quase 200 mil. Mas o senhor não acha que o mercado vai selecionar os bons? É isso que eu ia falar. Mas o mercado... não seria um agente que consertasse isso. Porque eu posso pagar o preço por uma coisa que eu não sou culpado. Então, dizer que o mercado vai resolver, eu acho que é um pouco... Mas, professor Porto, olha aqui. Antigamente, como tinha poucos médicos, o médico ruim, ele se dava bem. Porque ele sentava a bunda no consultório, ele poderia ser péssimo, sem relação médica. Por mais que ele fosse ruim, tinha espaço para ele. Por quê? Porque eram poucos que tinham ali. Então, o médico medíocre e mediano, ele se dava bem. Hoje, o cara pode até se formar. Mas o que a gente já vê, pelo menos eu vejo, eu não sei se vocês veem isso, eu vejo o cara que é ruim, quebra mão, ele tá no lugar, aí ele é ruim. Já tiram ele, porque tem uma fila de gente ali. Vai pro outro, já tiram ele. Eu conheço pessoas que não trabalham mais em vários lugares. Porque ele já foi em um, se queimou, já foi no outro, se queimou, já foi no outro, se queimou. Esse cara vai ficando marginalizado. Você sabe onde ele vai parar? Na Itália já está acontecendo isso. Ele vai parar na direção de um carro de Uber. É isso. Mas o mercado seleciona. Isso é um acontecimento extremamente grave no mundo inteiro. Eu tenho interesse por tecnologia, mas eu preciso olhar o outro lado dela. Ela é tão absorvente, ela é tão dominadora, que está ficando difícil de estabelecer um espírito crítico. Sim. E eu acho que o médico não deve pagar ter este castigo.
Quem conhece as famílias que se sacrificam para pagar o estudo de um jovem, os jovens sacrificam a vida inteira e a escola não tem responsabilidade por eles. Não assume a responsabilidade dele. Por quê? Porque o mercado está do lado da escola. Professor, mas eu acho que isso aí falta maturidade de forma individual de cada pessoa. Porque, por exemplo, se eu estou entrando numa escola que eu estou vendo que ela não está me oferecendo o que eu preciso, seja de soft skills, conhecimentos além, cabe a mim a procurar um curso de MBA, cabe a mim a procurar um curso de pós-graduação, cabe a mim a ter visões diferentes, ouvir um podcast desse que está abordando novos assuntos. Eu acho que talvez é muito preciosismo a gente deixar o sistema como culpado. Eu acho que falta a pessoa, cada um, assumir a responsabilidade e falar assim, opa, eu consegui entrar nessa universidade. Ela não está me proporcionando o ensino. E vamos correr atrás. Eu tenho muito contato com acadêmicos que montam liga de ortopedia, liga da dor, liga de medicina do esporte, que na minha época nem se existia isso. Então, assim, tem uma turma muito boa que está sendo visionária, está pensando diferente e eu acho que a gente tem que visar isso, né? Querer mudar o cenário. O senhor não concorda? Mas o cenário está num sentido de não criar essa situação. O cenário é seletivo demais. Isso que você está dando esse exemplo é a exceção. Concordo. Um jovem adolescente de 18 anos não tem esse espírito crítico. Ele tem uma total entrega àquela situação que ele está. Ele não tem espírito crítico que você deseja. Ele vai passar 6 anos numa situação em que ele é uma vítima. Sim. E depois ele continua vítima o resto da vida. É esse que é o grande dilema que nós estamos vivendo, que o Christen chamou a atenção, o Bauman chamou a atenção, inúmeros outros estão chamando a atenção. A transição disruptiva, ela está provocando o caos no ensino, na prestação de serviço, nos empregos, está provocando o caos. Então vamos analisar isso com espírito crítico. Não vamos passar a mão na cabeça, não. Vamos ser direto, objetivo. Está errado. Entregar para o mercado a capacidade de resolver tudo, vai resolver, para alguns. O Pedro deve ter visto, a NVIDIA ficou mais rica de ontem para hoje do que o Microsoft. Mas o que significa isso? O mercado. 170% de crescimento em 2024. Quase dobrou. Então o mercado ele não regula. O mercado ele exclui. Esse que é o problema. Mas nós que estamos aqui falando e outras pessoas nos vendo, nós temos que falar a verdade. Tem que ser claros. O recado tem que chegar naqueles que precisam ouvir. Mas eu concordo com o senhor, e essa verdade eu acho que passa pela necessidade da gente mostrar, pelo menos eu acredito nisso, que para o bom tem espaço. Para isso que eu estou aqui falando, com toda sinceridade. Né? Eu não estou aqui para culpar a tecnologia. A tecnologia não tem culpa, ela é uma máquina. Jamais ela será culpada. O culpado é quem está usando a tecnologia de uma maneira inadequada. Esse que é o problema. Então eu não... Outro dia eu falei uma coisa que meus colegas lá em São Paulo, o dia que eu falei isso lá em Bauru, eles olharam assim, com um olhar um pouco, acredito que triste por um lado e por outro lado, revoltado. É tão complicada a situação atual que eu vejo os programas, o que está na internet, os cursos que oferecem, vão formar bons médicos para o século passado. Ninguém tem a forma correta para a formação de médicos para o século XXI. Nós temos que estudar, discutir, analisar, para saber se aquele conteúdo que eu estou dando ele vai durar quanto tempo. Ele vai durar um dia, ele vai buscar as bases dos conhecimentos de todas as áreas. Engenharia, medicina, biologia, comércio, tudo tem que buscar as bases para você assentar sobre elas uma maneira adequada. Pedro, mas você acha que esse é o papel da faculdade, do indivíduo ou de uma pós-graduação? Cara, assim, fazendo uma análise filosófica, professor... Tem que ser. Tem que ser. Nossa análise aqui não pode ser no nível baixo. Não.
Nós temos que mostrar que existe possibilidade de fazer uma discussão num nível em que ultrapassa os interesses cotidianos. O que eu vejo hoje, a gente vive um problema muito grande, o problema do século XXI se chama paradoxo da escolha. É o momento em que a pessoa senta no domingo, ela passa mais tempo escolhendo qual série vai assistir do que efetivamente assistindo a série. E a internet ajudou muito isso, porque antigamente, vamos colocar às vezes década de 50, 60, 70, os grandes conhecimentos, eles estavam nas grandes universidades e ponto. Então é obrigação, a pessoa tinha que estar num grande centro para sair bem informada, e isso o ambiente ele influencia muito bem. Com o advento da internet, de tudo, eu tenho certeza, eu não tenho falta de umidade nenhuma, que existem inúmeras pessoas que dão aula muito melhor do que eu, de graça na internet. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Quem que é o Pedro? Quem que é na fila do pão? Tá ali, o conhecimento tá aberto, tá ali para todo mundo. Agora, o que a gente não pode ser? Esponja. Absorver tudo, pegar tudo. Tem que ser filtro do século XXI. Então, enquanto antigamente o problema era a falta de conhecimento, o século XXI, qual que é o problema? O excesso. É o que eu chamo de obesidade mental, a gente vive disso. As informações são tantas que não tem função. E aí vem na minha reflexão, a pessoa que vai para uma universidade, a universidade não é boa, ela tem que assumir a responsabilidade? Não, ela é vítima. Por quê? Porque ela não tem maturidade. Ela não tem. Agora, beleza, ela está ali, o que a pessoa é? Nós, seres humanos, a gente é muito mais guiado se a pessoa faz isso, faz isso, faz isso. Se a universidade é ruim, o que vai acontecer? Se ela cobra pouco do aluno, se ela faz pouco, o aluno vai sair mal formado. Agora, por um outro lado, esse aluno tem a oportunidade de assumir as rédeas, porque o conhecimento está aí, está em todo lugar, para ter uma base de formação melhor, onde ele vai buscar? Fora. Quer ver um exemplo clássico, professor? Eu tenho vários alunos que fizeram o seu curso que é maravilhoso. Você já parou para pensar o impacto positivo que você criou dentro do mundo médico, trazendo todo o seu conhecimento, não só através do livro, mas trazendo todo o conhecimento através do seu curso? Mas é claro, eu sou um entusiasta da tecnologia virtual, digital, porque ela é revolucionária. Mas eu acredito que nós temos que saber usar ela melhor. Concordo. Ontem nós assinamos um contrato com o CREMEGO, que nós vamos chegar aos 24 mil médicos de Goiás. Porque a única maneira que eu entendo que o médico pode se defender desse furacão que está chegando em cima de todos eles é competência. É competência. Se o médico ficar competente, ele tem armas na mão para resistir à pressão que representa tudo isso que está acontecendo. E uma das nossas propostas, conversando ontem com a doutora Sheila, fomos lá fechar um contrato com uma maneira de nós participarmos, junto com o Conselho, de uma proposta de criar facilidades para que os médicos goianos que se interessem aprendam mais e sejam mais competentes. Não vejo outra alternativa a não ser a competência. Não vejo outra. Você vê, Pedro? Não vejo. E volta àquela primeira questão, que o mercado vai selecionar. Porque se ele não for competente, não tem como. Mas ele paga um preço que não é dele, ele não deve. Você acha que não? Não, ele foi vítima. E a vítima não pode ser culpada. Mas mesmo com tanto de acesso à informação, ele sabendo do mundo... Tem tanta informação que em inglês foi criado o toxic information. A informação em excesso intoxica. Sim. Eu concordo com o senhor, mas com todo respeito eu discordo num ponto. Eu acho que a culpa... Agora eu gostei. Eu acho legal. E eu detalhe, na sua vida, quantas vezes você já escutou isso? Eu gostei, porque quando me provoca, aí eu até... Eu acho que isso, com todo respeito, professor, é passar pano na cabeça da pessoa. Porque a pessoa ela tem que ter discernimento crítico. Ela tem que saber que aquilo que está sendo ensinado não está sendo aproveitado.
Então, se a gente coloca, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo que o senhor colocou do Cremego. Com todo respeito a essa nova gestão, eu não conheço pouco, eu os conheço pouco. Inclusive, já convidei a Sheila para vir participar aqui com a gente, dar uma olhadinha no direct, Sheila. Eles têm a cabeça aberta. Então, eles estão tentando implementar novos sistemas, novos conceitos, têm a cabeça aberta para as mídias sociais, que hoje é uma ferramenta que nós utilizamos muito. Mas se o médico ele não tiver interesse, se ele não correr atrás, isso é desde cedo, eu acho que isso é princípio. Como é que você desperta o interesse? Pois é, a vida. O que da vida? Vamos ser direto. Você tem alguns colegas trabalhando na periferia lá de Brasília, vamos dizer, em condições péssimas. Um posto de saúde sujo, banheiro entupido, etc, etc. Como é que você desperta o interesse dele para revoltar-se? Professor, não foi escolha dele? Eu falo porque... Não foi escolha. Eu vou dar o meu exemplo. Ah, não foi escolha. Ninguém escolhe viver em situação de sofrimento, não, a não ser se ele for doente. Então falta coragem nele de buscar novas alternativas. Eu falo por mim, eu fiquei 6 anos numa zona de conforto, dando plantão de clínico numa sala vermelha, porque era confortável. Não crescia profissionalmente, eu reconheço que eu via a necessidade de ser disruptivo, de buscar novos ares, sair da cidade onde eu estava, vim fazer residência numa hora totalmente diferente da minha. Mas porque isso me despertou. Eu já fui o aluno acomodado também. Mas eu acho que é justamente essa questão. Cada um, o Pedro até fala uma frase que eu acho bacana, não dá para comparar a sua página 5 com a 50 de outra pessoa. O seu livro será escrito da sua forma. Vai chegar no momento que você precisa sair da sua zona de conforto. E isso talvez seja na faculdade, talvez seja no ensino médio, talvez seja na faculdade, talvez seja depois que forma. Essa pessoa que está lá dando plantão ou trabalhando num postinho e está aceitando essas condições, ela é culpada. Ele não está aceitando. Ele não teve escolha. Não teve escolha. Cada vez há mais dificuldade de trabalho em todas as áreas. Vamos ser objetivos. Eu não quero a exceção, não. Aquele que se destaca, aquele que tem capacidade diferente. Isso é na curva de Gauss. Eu sempre raciocino com a curva de Gauss, porque ela é perfeita para mim, para entender tudo. Você tem 10% na extremidade de alto interesse, inteligência privilegiada. Na outro extremo tem 10% de que tem pouca inteligência, não tem força de vontade, e tem 80% distribuído na mediana. Nós somos responsáveis pelo 100%. Nós, professores... Você acha que o papel é da gestão? É de todos que estão na posição de procurar transmitir conhecimento, formar profissionais. Não é ele que tem que decidir, somos nós que estamos na posição, porque o professor, o médico já formado, o líder, qualquer que seja a área, ele tem responsabilidade social. Ele não tem só uma responsabilidade econômica e financeira, ele tem responsabilidade social. Aí eu começo a ver a possibilidade, porque o futuro para mim está obscuro. Concordo. Eu vou ficar no meio caminho, pode ser? Vou ficar no meio do caminho. Eu acho que existe uma... Eu vou dar o meu exemplo. Eu dei plantão em UPA, na minha época era CAIS que falava, hoje não tem CAIS, eu acho, ou tem... Enfim. E tinha um plantão que eu fazia, que todas as vezes que eu ia, eu parava no estacionamento, me dava crise de ansiedade, porque era péssimo, não tinha nada. E eu me sentia muito mal de estar ali. E por que eu ia? Porque eu precisava. Claro. Não era uma escolha. Não era uma escolha. Eu quero dar. Não, é porque surgiu só aquele. Pagar as despesas. Pagar as despesas. E aí, só que na minha cabeça, não é para sempre, é assim. O que eu vou fazer amanhã para eu sair disso? E eu vejo isso muito com os meus alunos. Eu preparo os alunos para a residência médica. E sabe qual que é o aluno que mais me dá trabalho? Não é o que trabalha muito. É o que não trabalha. Olha o tanto que é difícil falar isso. Como que eu vou explicar que o aluno que não trabalha, eu tenho muito mais dificuldade de fazer ele estudar do que o que trabalha? Psicologicamente isso é muito conhecido. Que é? As pessoas ocupadas têm tempo para tudo. As pessoas desocupadas, elas ficam cada vez sem tempo para nada. E aí, o que eu vejo? A pessoa que tá ali na zona de conforto dela, ou tá só estudando, o que acontece com ela? Ela nunca viveu nada pior do que o estudo, entre aspas. A pessoa sai de um plantão
que aconteceu tudo, sem estrutura nenhuma, ela pensa assim, deixa eu estudar logo para passar para essa residência, para ir para o próximo nível, porque eu não quero minha vida aqui o tempo inteiro. Então eu acho que tem uma culpa objetiva do sistema, sim, mas eu acho que a pessoa ela tem plena condição de poder sair disso. Agora, os 10% da extrema-direita da curva de Gauss sai fácil. não, esses 10%, o que eu acho? Eles saem em 6 meses. Em 6 meses. O que eu acho, professor, assim, os 10% da curva de Gauss, do extremo positivo, eles saem em 6 meses. Os 80%, eles vão sair numa média entre 2 anos e 5, mas eles querem sair. Mas às vezes não consegue. Mas às vezes, eu não me lembro. A sombra não é pra todo mundo. Não adianta. Esse talvez nunca saia e tá certo. Por exemplo, nós precisamos do colega médico que vai estar plantão naquela situação. E talvez para ele aquilo é bom. Quantos colegas que me viam, por exemplo, hoje, trabalhando muito e trabalhando com marketing, podcast, eu falo assim, pra que isso, João? Eu quero é ficar de boa aqui. E eu falo isso assim, porque eu tenho um amigo meu, Thiago, ele é cirurgião do trauma. É um dos caras com a melhor qualidade de vida que eu conheço. Sabe por quê? E ele tá super feliz, ele só dá plantão. Então eu fico pensando assim, falo, ele dá plantão segunda 24, quarta 24, aí ele folga terça. Chegou na quinta-feira, ele vai fazer o kitesurf dele. Aí ele fica fazendo quinta, sexta, sábado, domingo, vai pra praia, vive a vida dele. Então, isso, claro que a gente não pode colocar isso é uma exceção como um todo. Eu não gosto de raciocinar com exceção. Não, gosto. é uma exceção, mas assim, a exceção, ela é a individualidade. Eu gosto Em de alguns raciocinar momentos, com a maioria. Eu concordo, mas você não concorda que a exceção, nesse caso especificamente, é a vida que ele escolheu. Tudo bem, mas ele é a exceção. Ele é a exceção ruim, não? Porque ele vê o plantão, enquanto todo mundo vê o plantão como uma coisa negativa, ele vê como uma coisa positiva. Bem, é isso que eu digo. É que se você pegar todos os plantonistas que tem no Brasil, quantos tem essa possibilidade? Então, ele é a exceção, mas a maioria vê o plantão como coisa ruim, não vê? E estão querendo sair? E não é fácil mesmo. E não é fácil. Eu, por exemplo, eu não vejo o plantão como ruim. Muito pelo contrário. Eu digo assim que eu sou diferenciado pela minha forma de pensar, sou até Dani, e eu brinco que somos terapeutizados. Mas eu coloco o plantão como talvez o momento mais importante da minha vida, porque eu sou quem eu sou hoje, porque eu ralei, eu vi a dificuldade, eu vi as pessoas doentes, eu vi as pessoas lutando pela vida. Então, assim, eu não coloco isso como o difícil. E eu vou além. A pessoa que só está no plantão, ela não precisa, entre aspas, se preocupar em entender sobre gestão, sobre gastos, sobre marketing. A pessoa que está no consultório, ela tem muito mais desafios e hoje, ainda mais com essa evolução do paciente, da relação médico-paciente, imagina, por exemplo, a estrutura da clínica da Carol. O pós-venda, a assistência do pós-atendimento, você está preocupado em entregar muito mais do que um plantão. Aí nesse ponto eu concordo muito com o senhor, porque o sistema nos engole. No ponto de remuneração, Tudo. Condição de trabalho, qualidade. Condições de trabalho, remuneração. Eu odeio quando eu vejo falar que um vereador é que arranjou um emprego para um médico num posto. E quando o vereador vai lá por quê? cobrar do médico? Não, ele arranjou só porque ele transformou aquele médico em cabo eleitoral. Só isso. Então, o sistema tem que ser contestado. Eu tenho que falar isso claramente, em qualquer lugar que eu tiver, que eu não estou acomodado dentro desse sistema. Sabendo que tem 540 mil médicos no Brasil. E tem quase 300 mil que não conseguiu fazer residência. Você acha isso legal? Isso é tolerável? Definitivamente não. Ou nós mudamos a organização da medicina, que precisa mudar. Exemplo é o Canadá. No Canadá não precisa fazer residência, não. O médico geral, ele sai preparado para atender na atenção primária com qualidade. Ele resolve 80% dos casos. Uma pergunta que eu tenho para o senhor, justamente porque o senhor viveu um pouco dessa época que o médico saía mais generalista. Comparado ao especialista hoje, como é que o senhor acha que era a assistência? Tem que ter os dois. O médico que é formado, ele tem que ser formado com acabamento. Ele não é meia confecção.
Não é verdade? Nós estamos fazendo meia confecção. E a meia confecção é uma roupa meia confecção que você veste ela? Não. Então, essas escolas têm que ter consciência de que elas têm que dar terminalidade. Para quê? Ninguém vai fazer ortopedista, cardiologista. Não, isso não é papel do curso de graduação. Não é, nunca vai ser. Isso é papel da parte que vem após, que é no sentido de especialização. É necessário. Claro que é necessário. É necessário o especialista, o super especialista. Claro que é. Mas pensa bem, eu penso muito mais no SUS do que nos seus clientes. São 150 milhões de brasileiros que dependem do SUS. Como que eu vou enfrentar, como é que eu vou raciocinar se eu não pensar que eles vão no posto de saúde, que vão no hospital mal equipado? Tem 40 milhões que pode comprar plano de saúde. Alguns planos não valem nada, mas compra. Então, hoje eu divido a medicina, nosso sistema caótico, em 3 tipos de medicina. A medicina dos pobres, que está sucateada, está péssima, que é 150 milhões de brasileiros. A medicina dos remediados, nos quais eu me incluo, que compra um plano de saúde e pode ter uma medicina de boa qualidade. Sobra 10%, a velha curva de Grauss, que pode pagar do próprio bolso a melhor medicina que tem no mundo. Isso é certo? Eu tenho que concordar com isso? Definitivamente eu não concordo. Não fico tranquilo com isso. Não sei explicar isso. E sou francamente contrário a esse status quo. Sou francamente contrário. Eu trabalho em um hospital privado e a gente tem internos nesse hospital. Veja como a responsabilidade da formação de novos médicos é inclusive da sociedade, porque se estando em um hospital privado, o paciente não permite que o interno o examine por estar ali pagando por ele não vai sair bem informado. Claro que não. Tem pacientes que não sabem o que é um toque vaginal, Sim. Se a paciente está dilatada ou não, porque o paciente não permite. Então, eu vejo que isso é muito mais profundo do que simplesmente culpar uma instituição. Quem é o culpado é quem mandou ele para lá. Quem põe aquele interno naquele lugar inadequado. Então, só os pacientes do SUS que podem ser examinados? Quando eu era estudante, os pacientes eram indigentes. Eles eram atendidos nas Santas Casas, nos hospitais de misericórdia, para serem cobaias. Mas isso mudou. Isso quase não mudou. Os pacientes do SUS hoje, eles são quase iguais aos indigentes. Eles recebem a assistência médica quase que de favor. Mas nós temos que ser claros. O que eu acho que o professor está querendo falar é que abriram tantas faculdades que aqueles pacientes ainda têm os pacientes do SUS. Existem grandes boas escolas, mas as escolas para abrirem colocaram privado, Exato. Boneco, não sei o quê, e o cara não tem a vivência ali do dia a dia. É isso, professor, que está dando diferença. Vocês transferem a responsabilidade para o médico. Não, ele é do se sistema. Legal, ele busca, ele vai, faz curso. Não, ele não tem nem chance de fazer isso. Ele é vítima. O estudante que é mal formado, ele é vítima do processo que está vigente. Então nós temos que reagir contra isso. Contra o sistema. Lógico, Defendendo. é o sistema de saúde. É o sistema de saúde como um todo que tem que ser visto. É lógico que eu sei que você dá um plantão ou você atende um paciente com alta qualidade, lógico. Mas tudo bem, é assim que você trabalha. Quantos fazem isso igual a você? Arrisco dizer que é a maioria. É uma minoria. É uma minoria que faz isso assim. Porque ele faz apressado. Você lembra aquela frase que eu falei da outra vez, que consulta de 3 minutos deu 1 milhão de curtidas? Conversinha, eu achei boa demais aquela Mas eu continuo pensando na mesma coisa. Ele tá certíssimo. Não mudei nada. O que está oferecendo para o paciente é um engodo. É uma tapiação. E daí? Eu vou ficar vendo, sabendo disso, e não vou falar aqui claramente numa oportunidade como essa com vocês? Claro que eu vou falar. Eu aproveito todas as oportunidades que eu puder para falar. Não sei se alguém vai ouvir? Não sei.
Só 1 milhão de pessoas ouviram, professor. Só 1 milhão. Não. Pedro, e agora eu vou tocar um pouquinho no assunto que particularmente o Adani gosta muito, questão empresarial. Você como empresário dentro da área médica, você não vê nisso uma oportunidade? Cadê a faculdade, Pedro? O que acontece assim, a gente tem que tentar mudar o sistema. O que é o principal, tem que lutar contra isso, professor. Eu acho que é uma das grandes virtudes do ser humano, é atacar numa linha que a gente não consegue compreender, que a gente não consegue aceitar e tentar mudar isso quanto antes. Do outro lado, o que acontece? A gente precisa, senão eles não estão tendo acesso a isso e a gente não vai conseguir mudar isso de hoje para amanhã, a gente tem que tentar fazer com que esse médico saia formado da melhor maneira possível. Então, o que acontece do lado empresarial ou de qualquer outro lado? A oportunidade está aí em todos os caminhos, a internet, toda essa parte. O que a gente precisa entender? Onde está o gap? Onde está o problema? E quem vai sobreviver? Quem resolve o problema da melhor maneira possível. Então, por exemplo, antigamente tinham só os livros normais. Beleza, agora a gente tem a oportunidade de criar o curso online igual o professor criou, igual eu criei, em que a gente consegue ter um acesso a esse conteúdo o tempo inteiro. E você vê que muitas pessoas estão indo pelo mesmo caminho, seguindo isso. Cara, eu vou criar aqui uma parte no sistema educacional, porque eu vou ajudar muita gente, porque vai... Então existe esse gap. O que é para quem quiser empreender em qualquer momento, criar isso? Você só consegue ter um negócio de sucesso a partir do momento que ele resolve um problema atual bem resolvido. Ah, porque eu acho que isso... Não, o eu acho, ele não vai ter sucesso. Você tem toda a razão. Achismo é a pior posição que existe. E pior posição, não existe achismo. Não. É assim, Não. O que é? O problema é esse. Como é que eu resolvo? Resolvo assim, resolvo bem feito. É esse o raciocínio que o médico tem que ter. Eu falo isso na consulta. Eu tenho uma aluna de Brasília e até fizeram uma campanha meio contra ela na rede social, que ela era pediatra, e ela começou a falar assim: todos os meus pacientes, eu passo o meu número pessoal para a mãe. E ela criou uma campanha falando que ela passa o número pessoal porque ela se via na mãe, porque ela, depois que ela foi mãe, ela via a importância. Então ela passava o número pessoal, claro que ela tinha os horários de responder tudo, mas aquilo era para ela. E aí criaram até uma campanha meio contra, não sei se vocês viram na rede social, falando assim, não é porque eu sou pediatra que eu tenho que passar meu número pessoal, alguma coisa nesse sentido. Tentando meio que ir contra, porque ela passava o número e atendia, e ela começou a despontar no mercado. Por que eu estou trazendo essa reflexão em cima disso tudo? Isso é empreendedorismo, isso é inovar com uma ferramenta simples, clara. Ela se posicionou de uma coisa que resolvia o problema de quem? Dela? Não, criava mais problema para ela. Dela e do paciente. Resolvia o problema do paciente. Porque o menino tá ali. Qual que é o seu bem mais precioso? Eu não tenho filho ainda. Mas todo mundo que fala que o bem mais precioso é o filho. Meu filho tá passando mal. Mandei uma mensagem para médica, eu liguei, ela atendeu. Cara, ela resolveu. Eu acho que de forma técnica, eu acho que igual o professor falou, os dois, os três, mesmo porque, pensando de forma empresarial, ela vai ter o seu brand, ali sua marca, ela vai conseguir ter mais clientes. Então, assim, talvez no futuro seja difícil para ela conciliar tantos pacientes, né? Porque está vendendo sua hora, mas para começo de carreira é uma excelente fórmula, que é o que antigamente se fazia, né, professor? Ter o contato ali com o doente, estar mais presente. O senhor acha que isso faz falta hoje na medicina? Se eliminar o contato com o paciente, a medicina vai cada vez ficar mais problemática. Use qual for o recurso digital que tem, mas o contato direto, o olho no olho, o tocar, porque quando eu vou palpar o abdômen do paciente, ele sente que eu estou tocando ele. É muito diferente de sentir que está sendo palpado. Então, se tirar isso, a profissão mudou. É uma opção. Se nós queremos essa outra profissão, aí vamos fazer o que me disseram que está sendo testado na China, o robô médico. Acho que isso é o futuro também, né? Pois é. Ele Cirurgia já é... Ele está sendo testado.
E se ele tiver sucesso, não precisa de médico. Mas no sentido que eu vejo o médico, aquele robô jamais vai fazer o que eu faço. Então, são opções que a gente tem que ter. A minha está muito clara, vocês já viram, né? A minha opção é, se não tiver contato direto médico-paciente, não é medicina de alta qualidade. Se não gastar tempo com ele para ouvi-lo, não é medicina de alta qualidade. Não interessa se qualquer equipamento que tiver ao lado. Aí, se tiver o equipamento, inclusive, não sei se você viu naquele curso, um ultrassom vai ter no exame físico. Somente por ortopedista. É o nosso sistema. Não, todo médico. Para tireoide, por que eu não passo ultrassom aqui e diferencio um cisto de um câncer? Por que os obstetras hoje todos usam ultrassom? Por que isso hoje, eu para auscultar um coração e completar com um ultrassom, eu vejo o problema em vez de só ouvir os ruídos provocados pelo problema? Então, incorporar tecnologia, eu sou 100% a favor. Mas isso não pode excluir o trabalho do humano, do médico. Vinha mais ou menos o que a gente estava falando, justamente, acho que o episódio ficou meio pesado, assim, para quem está acabando de formar, né? Você, meu Deus, onde eu estou entrando? Mas o que o senhor acabou de falar, acho que a gente, como o sistema ainda não dá para se mudar, ou pelo menos é muito difícil, eu vejo o empenho do senhor nas redes sociais, junto ao Cremego, enfim. Eu gostaria de trazer desses momentos finais aqui, a gente partir já para os finalmente, uma mensagem de esperança para o colega que está acabando de formar. Eu vejo vocês dois como usando, né, as mídias sociais através de curso, o Pedro através da mentoria e tudo mais. Gostaria que cada um falasse um pouquinho, vou começar pelo Pedro. Como é que você enxerga essa parte de sua empreendedora ao ponto de solucionar a dor do colega médico através do código IPM, da mentoria, do MBA, e dar uma esperança para quem está formando agora? Eu acho que o primeiro ponto, quando eu fui fazer a transição de carreira, que eu fiz a transição de carreira com 29 anos, deixar de lado, às vezes, a parte assistencial e entrar nessa parte da educação, que é o que dentro do meu peito, é o que eu sempre gostei. Foi muito difícil, foi muito duro para mim, mas sempre vai ter espaço para o bom profissional. Coloca uma coisa na sua cabeça, por mais que esteja difícil, por mais que a gente esteja vivendo tempos sombrios, sempre vai existir a necessidade, o espaço. Então, não se preocupe e não fique ansioso com o que pode vir. Não fique remoendo o passado. Deveria ter feito isso, deveria ter trocado de especialidade. Não. Vai e faça com amor e com carinho. Porque a partir do momento que você faz com amor e com carinho, a partir do momento que você se dedica, você vai ser reconhecido. Pode demorar 1 ano, 2, 3, vai chegar o seu momento. Para mim, é um mantra que eu levo. A minha vida não existe plano B. É sempre o plano A, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. E eu não quero chegar num momento e falar assim, nossa, eu me contentei com a migalha, eu me contentei com o plano B. Então, independente se for medicina, se for engenharia, se for o que você quiser, vai e faça bem feito. E só deixar mais uma coisinha aqui, tem uma coisa, professor Porto, que eu levo para a minha vida inteira, que é uma frase, que eu acho que ela deveria vir antes da queixa principal. Que é assim, a primeira pergunta para o paciente, ou para qualquer pessoa que seja, quando você vai vender um serviço ou qualquer coisa, seria: o aluno chega para mim, vai para a mentoria, a primeira coisa, qual que é a sua expectativa com o curso? Ou você que é médico, está assistindo a gente, qual que é a sua expectativa com essa consulta? Quando eu falo para ele e pergunto qual que é a sua expectativa, eu me desarmo, coloco a caneta e deixo ele falar. Porque ali eu não estou entendendo da doença. Eu não estou entendendo do aluno que não sabe estudar. Eu estou entendendo da pessoa. Aí ele se abre comigo. Vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Depois que eu entendo quem é a pessoa, aí eu começo. Tudo isso para falar o quê? O mundo é relação interpessoal. Ponto. Se você não entende de pessoa, se você não entende de relacionamento humano, você não entende mais nada.
Professor, o que o senhor acha? Dá uma mensagem final? Todos podem procurar se salvar. Eu acredito que essa possibilidade ela existe porque a competência ela pode ser adquirida de diferentes maneiras. Mas só ela também não é suficiente. Juntar à competência científica o desenvolvimento das qualidades humanas. Trabalhar com integridade, não pode mentir, não pode falsear, não pode oferecer falsa esperança. Respeito ao paciente que ele está sofrendo e ter capacidade de entender o sofrimento dele, o que é a compaixão. Se eu juntar as qualidades humanas com o conhecimento científico, eu supero todas essas dificuldades naquele momento que eu tiver um doente diante de mim. E é o que o médico mais quer. É isso aí. Doutora Dani? Hoje foi desafiada aqui, né? Você chegar e sair da zona de conforto. Isso, exatamente. Bom, eu acho que concordo com vocês no sentido de que existe esperança, sim, mas a gente vai ter que assumir um papel de estudar, de sair da zona de conforto e estudar coisas que não somos ensinados. E é para isso que nós estamos aqui, é para isso que a gente criou o InovaMed, né? Também já fazendo o nosso pitch. Mas algumas dores, quando você vai para o mercado de trabalho, só são sanadas quando você vivencia. Então eu vejo que hoje o médico não pode ser só um assistencialista, ele tem sim que entender, sem hipocrisia, de como captar um paciente, como prestar um bom serviço, como prestar uma boa pós-venda, de entregar 120% se isso for necessário, passar o seu telefone pessoal. E isso é parte de sanar as expectativas daquilo que é esperado de você, que é uma boa assistência, e todos nós queremos melhorar de vida, então acho que sim, além de entregar uma boa assistência, nós precisamos entender de marketing e gestão, que eu vejo também que é um grande diferencial da pós, né? Queria, inclusive, parabenizá-lo por ter trazido isso para a gente somos grandes fãs do seu trabalho. Queria agradecer também você, professor, pelos ensinamentos, por sempre trazer essa visão tão evolucionista da medicina, trazendo filosofia, trazendo, de fato, seus conhecimentos, né? E você, doutor João? Então, qual seria seu recado? Eu achei muito interessante o professor falar da questão dos 10%. Mas o mundo ele é movido pelos 10% que fazem a diferença. E aqui nós estamos com duas pessoas que fazem parte desses 10%. Bondade sua. Ah, que isso, professor. Então, assim, talvez foram pessoas como vocês que me fizeram sair da minha zona de conforto. Eu tento, justamente através das minhas redes sociais, ou até mesmo aqui através do InovaMed, inspirar aos 80% a pensar um pouquinho diferente, a sair da zona de conforto, a pensar fora da caixa, porque a medicina precisa disso. Talvez eu seja muito pessimista quanto ao sistema, isso eu sou, porque isso, infelizmente, para mudar, depende de muitas coisas que não estão ao nosso alcance. Mas eu sou muito otimista quanto o individual. Cada colega médico, se pensar um pouquinho fora da curva, se fazer a sua parte, e o mínimo que seja, eu acho que a gente consegue salvar a nossa profissão. Depende só da gente. Acredito muito bem, eu desejo agradecer, por final, essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. É muito bom ficar entre os jovens. Muito obrigado. O senhor é um eterno jovem, professor. Fala mais alguma palavra? Não, só agradecer a todos vocês pela oportunidade, principalmente pelos aprendizados. Acho que isso aqui é fundamental para o crescimento da medicina como um todo, de nós, e para quem está assistindo, deveria pagar, pagar ingresso para isso aqui, porque isso aqui foi um verdadeiro show, professor. Então, assim, muito obrigado, João, que eu sou fã, Dani, professor Selma, que nem fala, para mim foi uma honra poder compartilhar desse momento com vocês, que eu acho que fazem parte do 1%, não vou nem colocar dos 10%, não. Não, mas discutindo os problemas é que a gente encontra soluções, né? Então, pode ter parecido um episódio meio tenso aqui, mas a gente está levantando soluções para o futuro da medicina, que é o que a gente escolheu de coração, né? Tanto a parte assistencial, a parte de gestão, a parte da educação.
Então, a gente agradece. Aonde a gente encontra você nas Tô lá redes no sociais? Instagram, @drjoãohanum. Para facilitar, ajudar todos vocês, o link estará aqui embaixo. Dr. Pedro, Pedro Ernesto Miranda. o senhor está nas redes sociais. Pois é. É o @professor Celso Porto. Aqui embaixo a gente vai deixar. E eu sou a doutora Daniela Textor e @InovaMedcast. E não esquecer dos agradecimentos às pessoas que foram parceiros desse Exato. episódio. A Quitanda do Bem, que é uma delícia de alimentos saudáveis. A pessoa da Biomundo agradece. Muito obrigada, pessoal. Delícia de snacks. Aqui foi uma delícia. Pessoal da Domus, que a gente não pode também deixar de lembrar, nosso parceiro aí, onde a gente está gravando esse episódio hoje. Então já fica aí a dica para quem quiser iniciar aí no mundo do podcast, produzir conteúdo. O pessoal da Domus faz parte aí desse trabalho nosso. Para você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar lá no joinha, compartilhar esse vídeo para cada vez mais alcançar mais pessoas. E é isso aí, agradeço muito a participação de todos vocês. Obrigado por você que assistiu até aqui, uma boa noite e obrigado.